Começa aqui mais um Comissão Executiva, seja muito bem-vindo. Dia em que debatemos o desemprego jovem. Em apenas um ano, a economia portuguesa destruiu quase 100 mil postos de trabalho de jovens até aos 34 anos. O desemprego cresceu 46,4%, o que significa que quase metade dos 619 mil desempregados em Portugal são jovens até aos 35 anos. Da sociedade civil à política, todos admitem o desemprego é o maior problema da economia atualmente, mas as respostas não têm conseguido travar o flagelo. Uns apontam o dedo às políticas governamentais, outros criticam o ensino e as escolas. Há ainda aqueles que apontam o dedo aos próprios recém-licenciados. Além das responsabilidades, vamos olhar também para os caminhos, os futuros destes jovens que já se batizaram de geração à rasca. São convidados em estúdio António Garcia Pereira, advogado e professor do ISEG, Hélder Oliveira pela Ordem dos Economistas, Francisco Banha e José Almassa, que são comentadores residentes deste Comissão Executiva. Meus senhores, muito obrigada, é um gosto recebê-los aqui. Primeira pergunta, não é fácil. É um cenário negro este do desemprego jovem? É de resposta fácil dizer que sim, que é. Indiscutivelmente é um cenário negro, porque nós estamos a ver que o problema do desemprego em geral é um problema grave no nosso país e que atinge de forma muito particular as gerações mais novas e, mais grave ainda, os mais qualificados das gerações mais novas. Agora, correspondendo ao desafio que referiu, que é procurar os caminhos de futuro, eu acho que nós devemos ver as coisas desta forma. Não há emprego possível num país que não tem economia. E, portanto, pode haver paliativos, pode haver, enfim, soluções setoriais, mas um país que não produz e que importa a esmagadora maioria daquilo que consome, quer em termos de alimentares, quer em termos dos produtos necessários ao funcionamento do país, é um país que está condenado e que está a condenar as gerações futuras. E aproveito para dizer que considero inteiramente justo o protesto e o sentimento de revolta que esta geração mais nova sente e que os leva, por exemplo, a manifestar-se no próximo dia 12 em Lisboa e no Porto. Ou seja, já identificou aqui aquele que, para si, é o principal problema do desemprego, é a falta de crescimento de Portugal, muito provavelmente vinda já desta não tem última... nenhuma estratégia, é preciso dizer isso. Portugal, os governos portugueses, e em particular nos últimos anos, aceitaram passivamente o lugar que os grandes interesses económicos e financeiros da Europa, em particular da Alemanha, querem destinar a Portugal, que é ser assim uma espécie de protetorado, semicolónia da Espanha, com menos autonomia e independência até de qualquer das autonomias espanholas. E nesse quadro, isso significa que nós somos um país que destruímos a agricultura e, portanto, importamos mais de 80% daquilo que comemos. E mesmo apesar de termos uma zona económica exclusiva maior de toda a União Europeia, importamos dois terços do peixe que comemos e a grande maioria dele é de Espanha, que vem pescar nas nossas águas. Somos um país sem indústria e um país que definiu um modelo de crescimento assente no terciário essencialmente e, sobretudo, no terciário, por um lado, ligado à especulação financeira e, por outro lado, num terciário de baixa qualificação. Ora, um país como o nosso, que tem vantagens competitivas de partida extraordinárias, desde logo a sua localização geoestratégica, isto não é apenas um erro, não é apenas um disparate, é um problema de traição nacional e é assim que deve ser chamado. E, portanto, nós precisamos, como eu tenho dito muitas vezes, começámos, por exemplo, por dever aproveitar essa nossa localização, ter uma rede. Portugal pode perfeitamente ser a porta de entrada e de saída na União Europeia do essencial do tráfego de mercadorias, também de passageiros, mas sobretudo de mercadorias. E isso significa que Portugal deve ter uma rede de portos atlânticos de norte a sul do país. Temos, aliás, o único porto de águas profundas da Península Ibérica, que é Sines, e uma rede de transporte pesado, transporte ferroviário, bitola europeia, uma rede mista, não é estas palhaçadas do TGV para passageiros de Lisboa-Madrid para fazer de Lisboa à Praia de Madrid, que permite assentos sobretudo no eixo transversal que precisamente Espanha não quer. É o nosso pipeline tradicional de Aveiro, Vilar Formoso, Valladolid, Irún. Isto permitia que nós fôssemos, de facto, para qualquer empresa, qualquer produtor, qualquer grande cadeia produtiva mundial que quer meter produtos na Europa, o primeiro sítio que encontra o do tráfego marítimo, que venha do continente americano, venha até do Oriente pelo Canal de Panamá,
venha da África, é Portugal. E, portanto, com essa rede, nós tínhamos aqui a possibilidade, de facto, de ter uma economia a funcionar e só assim é que é possível criar emprego. Muito bem. Está traçado aqui o primeiro quadro. Eu gostava também de ouvir a sua opinião sobre esta questão. O Garcia Pereira colocou aqui o ónus sobre as políticas do governo, naturalmente que podem inverter esta tendência de desemprego se houver crescimento económico. Mas não é essa a perspectiva, pelo menos para já, para este ano e para o próximo. Ainda assim, como é que os desempregados vão conseguir sobreviver com a recessão a pairar em Portugal? Não, há aqui um problema estrutural complicado, difícil de ultrapassar, que tem a ver com a situação do passado. É evidente que os governos sucessivos, quando a entrada na União Europeia, cometeram alguns erros significativos na forma como negociaram a estruturação de alguns setores, principalmente na agricultura e na pesca, em que tínhamos algumas vantagens comparativas e que as deixámos destruir por contrapartida da vinda de fundos que os próprios empresários, em certas circunstâncias, acharam que era uma oportunidade excelente para eles. Não é? Portanto, há essa questão. Mas também... Esse é um déficit da nossa economia. É um déficit da economia. Mas houve também, e isso não esteve associado também a uma certa dificuldade que nós tivemos em reestruturar setores fundamentais, que tiveram aqui, e toda a gente aqui é um pouco culpado, tanto naturalmente que há a tendência para, quando nos colocamos numa perspectiva ideológica, para atribuir a outros as dificuldades que defrontamos, mas eu julgo que, de um modo geral, somos culpados. Todos. Inclusivamente, por exemplo, as direções sindicais. Eu dou um exemplo concreto. Quem é que não se recorda da cintura industrial de Lisboa? Quem é que é responsável pelo desaparecimento da cintura industrial de Lisboa? Serão apenas os empresários? Serão as ações no sentido que levaram a que, por exemplo, alguns setores fundamentais tivessem sido nacionalizados e depois, em certas circunstâncias, há grupos que se instalaram na reivindicação permanente que destruíram empregos sistematicamente? Porque é que, por exemplo, a Lisnaf tinha 12 mil empregos no momento em que, em que se dá a Revolução e depois desapareceu praticamente? Porque é que isso aconteceu? Ou seja, o que me está a dizer é que não existe uma causa, existe um conjunto de causas. Existe um conjunto de causas que têm a ver com a globalização. Digamos que uma das causas fundamentais que levaram a um desemprego permanente maior do que deveria acontecer em Portugal foi que a nossa estrutura empresarial, ou a nossa estrutura produtiva, estava em competição direta com a estrutura produtiva dos países em desenvolvimento, com a China, por exemplo, o calçado, o vestuário. Quer dizer, quando se começar, quando de facto se abrem as fronteiras a países onde não existe, onde existem, digamos, as mesmas responsabilidades de caráter social que existem em Portugal, estes setores desapareceram. E com o a setor crise, do talomecânico, por exemplo, desapareceu praticamente. E com a crise, mais falências, menos empresas abriram portas. Menos empresas abriram portas e depois, com a reivindicação social, ela própria provoca a reestruturação das empresas. Eu estava aqui há pouco a dizer um exemplo concreto. A Carris chegou a ter 8.600 empregos. Hoje, com a evolução tecnológica, com a necessidade de dar resposta às reivindicações sistemáticas dos trabalhadores, que hoje são dos melhores, ganham melhores no setor de transporte em Lisboa, a Carris só tem 3 mil empregos. Portanto, nós temos que ponderar porque é que, por exemplo, a Auto Europa continuou em Portugal e a Opel não continuou. Porque é que não se deu um acordo social na Opel, não é? Portanto, estas questões, de caráter geral, devem ser discutidas em pormenor. Todas elas devem ser ponderadas. Ainda assim, o Primeiro-Ministro diz que a melhor forma de combater a qualificação é precisamente com uma licenciatura para encarar o futuro, para uma melhor preparação. Mas os jovens, naturalmente, questionam-se. Para que uma licenciatura se amanhã eu posso ser uma caixa de supermercado? Bem, essa questão é particularmente importante e eu sou adepto de que é pelas licenciaturas que o processo se resolve, nomeadamente porque os últimos números do mês de janeiro, por exemplo, 53% do desemprego foi precisamente por pessoas que não tinham essas habilitações e, inclusivamente, houve um decréscimo. Que não têm essas habilitações. Não têm habilitações, portanto, são as pessoas que estão menos preparadas para fazer face à atual conjuntura e à atual forma em que a sociedade está, neste momento, englobada. E por isso, houve uma redução no desemprego relativamente àqueles que tinham licenciaturas. Mas o problema é um pouco mais vasto. Eu queria transformar isto um pouco mais vasto. Nós estamos a falar de Portugal, mas o problema não tem só a ver com Portugal. O desemprego é, neste momento, há quem diga, inclusivamente, se nós não o atacarmos de uma forma séria, vai ser a grande epidemia dos próximos 10 anos. Não é já? Não, ainda vai ser, porque, apesar de tudo, as coisas ainda estão minimamente controladas e apesar de, na OCDE, por exemplo, no espaço onde nós nos inserimos, existirem qualquer coisa como 16,7 milhões de desemprego
jovem, dos quais 10 milhões de pessoas, desses jovens, nem sequer já procuram emprego, estão perfeitamente inativos, e por isso é um problema que ultrapassa Portugal. E faz parte, nós fazemos parte de um bloco económico, a Europa, e temos que competir com os restantes blocos, nomeadamente a China, o Japão, os Estados Unidos. E está aqui a colocar um outro tipo de problema, que é o facto de não ser só o governo, na sua perspectiva, o responsável, porque este problema do desemprego não é um problema só português, é um problema dos países desenvolvidos em geral. Exato, e principalmente na Europa, onde temos um modelo organizacional muito assente num Estado social, para a qual neste momento não há capacidade e não há criação de riqueza que o alimente. Portugal, a Europa e também Portugal, obviamente, fazemos parte da Europa, o campeão mundial da pressão fiscal. Ora, como é que há possibilidades de criar empresas vivendo os empresários num inferno fiscal? Isso é impossível. Portanto, acima de tudo, quando se fala do emprego, a primeira coisa que temos que fazer é defender os empregos e depois apoiar aqueles que estão no desemprego. Mas como é que se pode criar ou apoiar a criação, ou nomeadamente a manutenção de emprego, com uma pressão que, para além dos próprios mercados, há uma pressão do ponto de vista fiscal, por exemplo, que não ajuda nada à manutenção desses postos de trabalho. E veja a quantidade de pequenas e médias empresas portuguesas que continuam a fechar as portas. Bem, mas eu queria a fiscalidade é uma das razões fulcrais pela qual os empresários neste momento não contratam? Tudo aquilo que tem a ver não só com a fiscalidade, tem a ver com os chamados custos contextos que temos vindo a falar nestes programas, nomeadamente os preços, por exemplo, da eletricidade, que são incomportáveis para o tecido empresarial português, as questões relacionadas com as questões relacionadas com a menor capacidade de reação e de antecipação dos problemas face àquilo que se está a verificar, devido agora ao aumento dos combustíveis, que está a ter um impacto significativo na nossa economia. Ainda não foram tomadas medidas, como por exemplo foram tomadas em Espanha, andamos sempre atrás do prejuízo, entre aspas. Mas eu queria só, até porque gostava de dar soluções. Ontem o desafio da Tânia foi muito, quando estava a preparar esta edição, de lançar soluções. E há aqui soluções onde o Estado realmente pode fazer alguma coisa e na linha daquilo que o professor há pouco referiu, que tem a ver com a produtividade e a questão da indústria em Portugal. Vejam este pequeno exemplo. E isto são exemplos. Eu não sei que os exemplos só por si são pontuais, mas o somatório destes pequenos exemplos teria, de certa maneira, para todos nós um país diferente. Esse é um bom exemplo. Eu vou-lhe dar um bom exemplo que eu quero. Neste momento, Portugal importa 145 mil toneladas de resina de pinheiro e produz em Portugal 5 mil toneladas de resina. Ora, o Estado português é o principal proprietário das florestas. Se fossem desencadeados concursos para que fosse possível fazer essa recolha da resina a um custo zero, e se uma parte significativa das pessoas que recebem rendimento social de inserção, apenas o Estado mantivesse 1/3 desse rendimento social de inserção portanto, os empresários que fossem fazer essa recolha pagassem não os 2/3, mas 3/3, por exemplo, certamente se estimularia as pessoas, em vez de estar em casa, a tentar vir e procurar esse trabalho. Com isto, a curto prazo, nós podíamos criar entre 2.000 a 4.000 empregos. 2.000 a 4.000 empregos, apenas num setor, é extremamente importante. E porquê o governo não faz isso? Não só diminuíamos a importação, como inclusivamente podíamos contribuir para exportar. Porque Portugal já exportou, curiosamente, 125 mil toneladas de resina de pinheiro por ano. Francisco, deixa-me perguntar-lhe, porquê que o governo não faz estas coisas? Estas ideias vêm de empresários, todos os dias há boas ideias lançadas em cima da mesa em debates como este. Porquê que o governo não toma essa atitude, esse pulso? Porque, acima de tudo, nós vivemos, quando se diz assim, o mundo mudou, não basta dizer que o mundo mudou. É preciso exemplificar às pessoas porque é que o mundo mudou. O mundo mudou essencialmente porque houve um conjunto de descontinuidades do ponto de vista tecnológicas, demográficas, geopolíticas, que faz pressupor com que as pessoas, de alguma forma, interiorizem verdadeiramente isso. E o que eu vejo diariamente na minha vida profissional, empresarial, é que as pessoas falam da boca para fora, mas não interiorizem porque querem manter os mesmos direitos, as mesmas regalias. Eu não estou preocupado, eu percebo, eu estou com os jovens, eu estou com o meu filho, mas eu também estou com a geração dos pais, dos avós.
Está com os empresários também. Eu também estou com os empresários. O problema não é esse. O problema, nós estamos todos no mesmo barco e temos que encontrar uma solução global para os problemas. E não é uns manterem determinado tipo de rendimentos, regalias, e os outros não os manterem. Isso é que não pode acontecer. Vou pegar nesse seu exemplo também para falarmos aqui um bocadinho, José Almassa, para lhe perguntar o seguinte. Este tipo de ideias que trouxe aqui o Francisco Banha são ideias que há todos os dias à mesa de debates como este, volto a frisar.